Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa terceira teleaula da disciplina de Fundamentos da Administração. Conto desde já com a participação de todos, com a atenção de todos e, assim, espero que os conteúdos de hoje colaborem bastante com o seu dia a dia. Creio que você já deu uma lida nos conteúdos, já está por dentro do assunto. Olá, professora Débora. Olá, professor Samuel. Tudo bem? Tudo bem. Olá, turma. Estamos aqui em mais uma teleaula, de Fundamentos da Administração. Eu vou estar aqui acompanhando tudo no chat. Vocês podem estar mandando suas questões para os tutores que estão aí, os tutores presenciais. Durante a aula, se tiver alguma questão também, vocês podem estar mandando, que a gente vai estar depois discutindo tudo isso aqui com o professor Samuel em relação ao conteúdo de hoje. Isso mesmo. Vamos ver quais são os conteúdos que nós vamos abordar na nossa aula de hoje. Nós vamos começar falando da administração por objetivos e também vamos falar, logo após de falar da administração por objetivos, nós vamos falar análise do ambiente organizacional, do mercado. Você vai entender melhor daqui um pouquinho. Vamos falar sobre missão, visão e valores e vamos finalizar a nossa aula falando da análise de SWOT. Você vai entender certinho o que é cada assunto desse. A aula é bem interessante, conto com a atenção de todos. Os objetivos da aula de hoje são... Os objetivos, eles vão estar pautados em relação a compreender quais são os elementos que compõem a administração, por objetivo, identificar quais são os fatores que influenciam essas análises, no caso do ambiente, e os fundamentos para a formulação da visão, missão e valores, e entender, principalmente, a importância da análise SWOT. Isso mesmo, então temos bastante conteúdo aí para a aula de hoje, nós precisamos da atenção de vocês aí, contamos com a atenção, pega a sua canetinha, faça as suas anotações aí, porque é um conteúdo importante para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, lá na nossa empresa, desde já. Então nós vamos começar falando aqui da administração por objetivos. Ela é conhecida também pela APO, que é a sigla de Administração por Objetivos. A Administração por Objetivos é um modelo de administração, um modelo de gestão pautado pelo planejamento e pela atribuição de responsabilidades na mensuração dos resultados. Por que é importante eu estudar administração por objetivos? Dentre diversos modelos que nós temos, nós selecionamos a administração por objetivos para que você possa organizar algumas palavras-chave aí para que você possa ter atenção e compreender melhor os fundamentos da administração por objetivo. Primeiramente, planejamento. Nós estamos na nossa terceira aula e toda aula nós estamos falando do planejamento. Eu creio que você já compreendeu que os fundamentos da administração é pautado no planejamento. Então essa disciplina vem fazer com que você busque planejar suas ações, independente de qual seja ela, de um impacto leve ou de um impacto maior em todos os aspectos da organização. Então planejamento é uma palavra importante aqui pra gente. E também responsabilidades, atribuição de responsabilidades e também para mensurar os resultados. Você vai perceber que na administração por objetivos, a gente vai detalhar ela um pouquinho melhor, falando das características, das vantagens, das desvantagens, da adoção da administração por objetivos na gestão, mas você vai entender que inicialmente nós já falamos que você vai definir metas, estratégias, e a administração por objetivos ela vem para auxiliar como uma ferramenta para com que você consiga atingir melhor os seus objetivos, conquistando lugares melhores e conquistando a vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Vamos lá para características da APO, Administração por Objetivos. Primeira característica importante aqui, que é estabelecimento de objetivos entre a direção e os gerentes. Só para relembrar aí, nós falamos lá dos níveis de planejamento na aula passada, que é dividido em 3, o estratégico, o tático e o operacional. Então, quando eu falo aqui da direção e os gerentes, eu estou falando que é o estratégico mais o tático vão estabelecer
os objetivos que precisam ser alcançados e vão ser utilizados na administração por objetivos. Também, aí após essa definição desses objetivos, olhando a parte estratégica e a parte tática, aí vem o estabelecimento de objetivos por departamento. Nós vimos nas aulas anteriores também que a empresa se organiza por departamentalização, de uma forma com que cada departamento, por exemplo, o departamento financeiro vai ser responsável por tais objetivos, para alcançar tais metas. O departamento de recursos humanos tem outras metas, mas tudo alinhado lá com a parte estratégica que foram definidas entre os diretores e os gerentes da organização. Então aí já, aqui é só da parte tática que está relacionado. E também a integração de objetivos dos departamentos. Aqui eu estabeleço, na segunda característica aqui que eu citei, que eu falei que é a parte tática, eu estabeleço por departamento. Penso no meu departamento somente. Mas depois eu vou integrar esses objetivos do meu departamento, por exemplo, departamento financeiro, com os objetivos dos demais departamentos para atingir o objetivo maior da organização, que são os objetivos estratégicos. Então é importante que a gente atente a isso, sempre estar conectado aos objetivos. Não vai adiantar se eu planejar estrategicamente a minha organização de uma forma que eu tenho objetivos claros, objetivos definidos, mas se cada departamento falar, não, eu vou ser responsável por isso e os outros departamentos não alinhar entre si. Por isso é importante que haja uma sinergia entre todos os departamentos da organização. Vamos continuar falando das características. Uma vantagem muito grande da administração por objetivo que a avaliação é contínua. Falei lá no início que uma das palavras-chave é que tem responsabilidades atribuídas. Então, através das responsabilidades, eu sei quem vai ser avaliado e da forma que vai ser avaliado. Então, eu vou ter uma avaliação contínua e possibilita com que eu faça uma revisão. Esse objetivo ele pode ser alinhado de uma forma melhor para alcançar os objetivos. Eu posso ter uma reciclagem desses planos organizacionais. Outra questão é muito importante a participação dos líderes nas decisões. Por isso, na integração dos objetivos, nós precisamos que todos os líderes ali das equipes, que eles já discutiram nas suas equipes e tragam as discussões agora em nível departamental. E também geram planos táticos e planos operacionais focados na mensuração e no controle. Então vai ter uma avaliação aí, vai ter uma forma de... terão índices para que eu possa controlar. Eu vou ter ali, eu tenho um objetivo e qual é a forma que eu vou controlar esse objetivo na minha organização. Então é muito importante aí que tanto os planos táticos quanto os planos operacionais, eles consigam ter indicadores que possam ser mensurados até onde foi alcançado e também com uma forma de fazer o controle. Por exemplo, vamos pensar aqui, no início da nossa aula nós falamos de alguns objetivos que a nossa aula tem. Um deles, você já está recebendo aí essas instruções sobre a administração por objetivos. Um dos nossos objetivos da aula de hoje é conhecer melhor a administração por objetivos. E aí, com o detalhamento da administração por objetivos, você consegue absorver isso. Então, a mensuração desse resultado não é só lá quando você faz a prova e acerta ou erra uma questão sobre a administração por objetivos. É na construção desses conteúdos. Quando nós, professores, pensamos a estruturação dos conteúdos, nós organizamos ele de uma forma com que você alcance o objetivo, que é conhecer um pouco sobre a administração por objetivo. Mas falei aqui conhecer um pouco. Um dos os objetivos é conhecer, mas o objetivo também é despertar em você aí a vontade de pesquisar mais, de ler mais sobre o assunto. Então, é uma forma de controle e de mensuração. Outra forma de controle e mensuração dos nossos objetivos aqui é quando vocês participam da resolução das atividades de sala. Nós, ao final das nossas teleaulas, nós temos as atividades de sala que, quando vocês participam, por exemplo, quero relembrar e parabenizar
a participação de todos na aula anterior e contamos desde já, e é uma forma da gente mensurar o nosso resultado e para se alcançamos o objetivo que nós mostramos lá no início da aula com a participação de vocês. Então, creio que vocês compreenderam aí essa questão tanto da mensuração e do controle dos objetivos que foram detalhados através dos planos táticos e planos operacionais. Vamos agora detalhar algumas características da administração por objetivos. Ela tem algumas características específicas aí, e você talvez já está percebendo aí, talvez eu consigo aplicar a administração por objetivos no meu dia a dia. Eu consigo detalhar uma meta, consigo falar, mensurar. Isso a gente consegue mais, tem algumas pessoas que conseguem todos os aspectos, mas lá na empresa ou no seu dia a dia, mas vamos pegar aí um exemplo na sua vida pessoal. Administração por objetivos, vamos pensar na área financeira. Eu quero fazer um curso de qualificação profissional. Esse curso, eu vou ter investimentos, eu vou ter que ter custos dele, eu vou montar um plano para, esse curso não tem na minha cidade, eu vou ter que fazer uma viagem e fazer esse curso. Vou ter que me planejar. E para eu mensurar, ainda não fiz o curso, mas dentro do planejamento eu vou detalhar o caminho até eu chegar no curso para atingir o objetivo que é fazer o curso. Então aí eu vou conseguir falar, eu preciso, eu tenho 3 meses para alcançar esse objetivo. É importante na descrição de objetivos colocar datas, porque se você não coloca data, se eu não conseguir agora, mais para frente, vamos, aquela famosa expressão, vai empurrando com a barriga. Então, quando a gente coloca datas, a gente consegue atingir os objetivos. Voltando no exemplo lá do curso, você tem 3 meses. Aí, vamos supor que esse curso tem uma taxa de inscrição no valor X, tem um custo de hospedagem que você vai ficar, que é numa outra cidade, tem o custo de locomoção até lá, de alimentação, você vai ter que mensurar tudo isso. E aí depois você vai, eu tenho 3 meses para eu pegar as minhas finanças, economizar para que eu possa atingir esse curso. E às vezes esse curso aí é de aperfeiçoamento e que você vai conseguir uma promoção. Então sempre tem outros objetivos linkados. Mas esse exemplo aí é para você entender que você vai ter controles, padrões de controles, índices de controle durante o processo. Não é só lá no final da realização da atividade. Voltando aqui às questões das características da administração por objetivos. Primeira característica, apoio constante para a equipe. A gente não falamos ainda nas nossas aulas, mas nas próximas aulas a gente vai falar a diferença entre equipe e grupo. Mas creio que você já conhece aí a diferença entre equipe e grupo. Então a administração por objetivo, ela trabalha com equipes, ela não trabalha com grupos. Então tem um apoio constante para essa equipe. Como se trata de alcance de objetivos departamentais e globais, então eu penso no meu departamento, mas eu também penso na empresa como um todo. É necessário suporte constante a essa equipe e apoio nas dúvidas, principalmente no início do processo. Quantas vezes você já chegou lá na sua empresa e aí tem um novo desafio ou uma nova meta para ser alcançada, e aí foi passada essa meta, mas logo no início gera dúvidas, é algo novo que você vai estar realizando. E aí vai gerar dúvidas, vem as dúvidas, e é importante que o líder da equipe esteja junto ali da equipe para que sane essas dúvidas que surge aí, e dê esse apoio aí, esse suporte. Então, trabalho em equipe é importante. Tem outras características, antes da gente falar agora do ciclo, como funciona, é que o líder, ele vai estar trabalhando juntamente com a equipe. Não sei se vocês já pararam para observar, há um tempo atrás, não gosto muito da expressão antigamente, parece que a gente está muito velho, né? Mas há um tempo atrás, você não via os gerentes das empresas. Eles ficavam numa sala totalmente, não tinham acesso.
várias empresas hoje, o gerente ele já está lá no meio da sua equipe. Isso facilita a gerência mesmo e o acesso do cliente a esse gerente, outras questões, o acompanhamento constante, tanto na avaliação, mas também no apoio, porque o líder não está ali só para cobrar, mas ele está ali para apoiar a equipe. A administração por objetivos vem com essas questões importantes. Vamos ver agora qual é o ciclo, como acontece a administração por objetivos. O ciclo da administração por objetivos começa lá na descrição da missão da empresa, que já vai estar descrito junto no seu planejamento estratégico. Então eu já tenho isso. Não inicia a administração por objetivos, já conhece qual é a missão da empresa. Depois já tem a elaboração do planejamento estratégico, também tem a visão da empresa. Aí começa-se a fixação, a administração por objetivo começa fixando objetivos por departamento para um ano. Lembre-se que quando a gente falou de departamento, ele é tático. Então ele é de médio prazo. Então, um ano que a gente vai estar pensando nesse departamento aí. Depois que eu fixei os meus objetivos, tá pronto aqui os meus objetivos, eu vou elaborar um plano tático do departamento. Eu sei quais são os meus objetivos e aí eu vou elaborar qual é o meu plano para alcançar esses objetivos. Logo após, eu vou desdobrar esse plano tático em planos operacionais, porque o tático ele planeja o departamento para que o operacional, que é de curto prazo, que é de nível operacional das decisões lá que nós vimos na aula anterior, ele vai executar isso que foi planejado. Então eu desdobro em planos táticos. Por que eu desdobro em planos táticos? Porque é muito mais fácil eu fazer o acompanhamento, é muito mais fácil eu conseguir mensurar esses resultados se eu tenho os planos mais detalhados. Outra questão, para ficar mais claro o entendimento da equipe, para que a equipe possa compreender claramente quais são os objetivos e qual é o papel da equipe para atingir esse objetivo. O quarto passo já começa uma avaliação dos resultados alcançados em comparação com objetivos departamentais. Então eu tenho o objetivo aqui e eu vou comparar com os resultados que eu já estou alcançando. Mas espera aí, eu já começo a avaliar antes do final? Exatamente, eu já começo a avaliar. Se você lembrar lá, quando a gente falou sobre as características da administração por objetivos, nós falamos que uma da característica é o acompanhamento contínuo das suas atividades. Então eu já começo a avaliar, porque às vezes eu preciso fazer ajuste. Lembre sempre, o planejamento ele deve ser flexível, ele não pode ser engessado, porque no meio do percurso eu posso ver que eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma forma de alcançar o objetivo muito além daquilo que eu imaginei quando eu planejei. Então eu já começo a fazer a avaliação dos resultados alcançados antes de finalizar a atividade. Após essa avaliação, eu começo já a rever os planos e fazer alterações nos meus objetivos. Eu não espero acabar tudo. Ah, não, acabou. Atingimos ou não atingimos o objetivo, vamos ajustar agora. Eu não espero o final. Eu vou, através da minha ação, da minha avaliação, eu já tenho um feedback de onde nós chegamos, onde nós estamos indo, então eu já vou ajustar os meus planos, já vou revisar esses planos e atualizar. Nós sabemos que as mudanças têm acontecido com uma frequência muito grande no nosso dia a dia. Então, muitas vezes o plano, a ideia era certa, você estava atingindo, mas surgiu uma nova ferramenta que eu posso utilizar para melhorar o meu desempenho. Então eu vou atualizar o meu plano aí. O sexto passo, eu vou fazer uma avaliação e vou confrontar os resultados já finais, os resultados alcançados, com os objetivos do departamento. Alcancei? Não alcancei. Por que eu não alcancei? Eu vou fazer essa comparação, avaliação. Por quê? Como eu falei, é um ciclo. Então eu vou começar novamente lá no primeiro, vou fixar novamente os objetivos e vou ter algumas ações. Professor, eu queria só fazer um parênteses aí com relação ao ciclo, né, da APO, no caso no ponto primeiro e no quinto. O primeiro, é muito importante, turma, que a gente tenha planos ousados e desafiadores, né? Até o material fala isso, mas que sejam planos que sejam possíveis de ser atingidos.
Não adianta ter uma microempresa, uma EPP e querer fazer objetivos de uma empresa de porte maior, né? Às vezes a gente faz um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas a gente tem que analisar tudo isso, o ambiente que a empresa está, o local onde é que ela está instalada, e por isso que a gente tem que avaliar para não fazer coisas que nós não vamos conseguir atingir. E em relação ao quinto ponto, é importante também, eu vejo que é importante, se caso alguma coisa não esteja dando certo, aí já pode ser feita até uma mudança. Isso mesmo. Essa questão que a professora acabou de nos alertar é de extrema importância. Não, eu não vou planejar. Às vezes a gente está numa zona de conforto, vou planejar aquilo que eu já sei que eu posso alcançar. Isso é um plano que não é ousado. Mas eu posso planejar ousadamente. Eu quero ter metas arrojadas, ter metas que desafiem a equipe. Isso é legal, desafio a equipe. Então, mas eu também tenho que pensar na minha realidade. Então, quando nós falamos anteriormente sobre metas, objetivos, eles são muito parecidos com sonhos. Mas a gente tem que ver se isso é realizável ou não. Mas eu sei que vocês já estão fazendo isso aí, porque vocês estão fazendo a atividade, já estão traçando metas para o ano que vem, então vocês vão ficar muito bom. Pode aplicar a administração por objetivos aí no seu dia a dia. Outra coisa que a professora destacou, muito importante, lá no quinto ponto eu estou na revisão. E eu descobri que eu planejei uma coisa que não vai dar certo, que não está indo. Eu já posso alinhar isso a uma nova estratégia, a um novo planejamento. Por isso que ele deve ser acompanhado constantemente. E isso, a administração por objetivos, se você pode perceber, ela vem nos ajudar nessas questões. Agora nós vamos ver aí, visualizar melhor a explicação do ciclo da administração por objetivo. Então aí nós vimos, só para ilustrar, para que você visualize melhor aí essa questão do ciclo da administração por objetivo. Nós vamos continuar falando sobre a administração por objetivo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre benefícios e alguns problemas que a administração por objetivos tem. Não é que eu estou dizendo aqui, estou defendendo a administração por objetivo, talvez você pense, ela é perfeita. Não, temos críticos também que criticam ela em alguns pontos. Vamos ver primeiro os benefícios aqui. Os objetivos, eles são claros. Como eu falei, tem um planejamento e ele traz o líder para mais próximo, então deixa os objetivos claros. Também há uma melhoria do planejamento, porque eu tenho uma constância. Eu não planejo, coloco na gaveta e esqueço o planejamento. Não, ele está lá na minha mesa, eu estou acompanhando e estou avaliando constantemente. Outra questão, os padrões de controle são bem mais claros, então eu consigo ter um controle, consigo mensurar o meu resultado muito melhor do que se eu não utilizar a administração por objetivo. Outra questão, aumenta a motivação. Falamos agora sobre ter metas ousadas. E essas metas ousadas envolvem eu motivar a minha equipe. Vamos trabalhar junto para alcançar os nossos objetivos. Falamos na aula passada sobre... vamos falar nas próximas aulas aí sobre motivação. Então, nós precisamos utilizar as nossas metas e objetivos para motivar toda a nossa equipe. É muito melhor quando eu tenho uma equipe que se sente motivada a levantar da sua cama e vir trabalhar na minha empresa para atingir objetivos. Se você se recordar lá quando a gente iniciou falando sobre algumas definições da administração, uma das definições diz que você alcance objetivos tanto organizacionais quanto pessoais. Então é importante que as pessoas se envolvam aí nessa questão. E outra questão, a avaliação é objetiva. Alguns problemas que existem aí que pode acontecer se o líder não tomar cuidado, coerção do subordinado. Como tem objetivos arrojados e aí talvez eu possa querer forçar aí e tomar cuidado. Por isso que é importante que eu
deixe bem claro as metas e traga a minha equipe para junto comigo, desde o planejamento, desde todas as ações, para que não haja uma coerção. O meu colaborador olhar e falar, estou fazendo isso porque o Samuel falou, mas só que eu não concordo com isso. Traga a participação da equipe para evitar essa questão da coerção de toda a sua equipe. Talvez, a professora Débora falou ali, agorinha, em relação aos objetivos serem ousados, mas também serem compatíveis. Então tem a tendência da administração por objetivo, pode gerar o problema de ter objetivos que não são compatíveis com a organização. Então olhe bem a realidade da organização para que você consiga descrever objetivos que são compatíveis ao dia a dia e à organização que ela vai conseguir alcançar. Outra questão, às vezes, pode ter excesso de papel. Se tudo que eu quiser, se eu não tenho um sistema de informação para me auxiliar na administração por objetivos, eu tenho que tomar cuidado aí com o excesso de papel, e às vezes esses papéis eles não estão sendo úteis para as minhas avaliações, para o meu controle. Muitas vezes também acontece, se não tomar cuidado, ocultação de resultados importantes ao visualizar mais os resultados facilmente encontrados. Então, por isso que o acompanhamento da administração por objetivo, ele deve ser contínuo. Ele não pode ser só lá no final, porque aí eu vou conseguir, eu já consegui um progresso. Porque nós sabemos que para nós alcançarmos as nossas metas, nós temos passos a seguir para alcançar essas metas. E eu acompanhando isso, eu não vou correr o risco de ocultar alguns resultados. É importante a gente criar indicadores dos objetivos para que eu possa mensurar os resultados. Se eu não tenho indicador, falei agorinha, se eu não tenho data, se eu não ponho estipulo um prazo para essa meta, eu posso realizar esse ano ou ano que vem. Não, coloque prazo. Outra questão, se eu não coloco indicadores para mensurar aquela meta, aquele objetivo, eu não consigo avaliar bem os resultados. Quando eu coloco indicadores, eu sei que eu tenho esse objetivo para alcançar determinado resultado lá no final. Outro problema que pode acontecer é, às vezes, a gente persistir em objetivos que poderiam ser abandonados. E aqui eu quero trazer um exemplo aí. Pense aí você aí agora, será que você não já tem algum objetivo que poderia ser abandonado e trocado por um novo objetivo que talvez a gente insiste? Às vezes a gente fala, não, vou fazer isso até conseguir, mas talvez para a organização esse objetivo não é tão mais importante e talvez eu consiga alinhar outros objetivos que eu vou alcançar padrões similares, resultados similares, mas que produz melhor para a organização. Então falamos aí sobre alguns benefícios e alguns problemas da administração por objetivos. Vamos agora falar um pouquinho sobre o que é importante para que eu possa me planejar, falar da análise ambiental externo das organizações. Nós falaremos mais para frente sobre análise interna também, mas agora nós vamos falar de alguns fatores que envolvem e estão ligados diretamente com o ambiente externo da organização. Professora, ajuda a gente aí nessa questão? Então, professor Samuel, na análise de ambiente externo das organizações, nós vemos aí no material que as empresas elas são sistemas abertos, que constantemente possuem interação com os elementos do ambiente externo, né? O que nós vimos com isso? Que é importante nós estarmos atentos às influências que a empresa recebe, porque essas influências ela pode vir para o bem ou para o mal, negativo ou positivamente para a empresa. E o administrador, a pessoa que está fazendo a gestão dessa empresa, ela tem que estar atenta a tudo isso, né? Aí no material, vocês podem estar vendo no slide, que a organização ela é envolvida por duas atmosferas, a microambiente e a macroambiente, né? A microambiente envolve uma série de coisas mais próximos da organização, que nós também chamamos que né, vamos ver no slide mais pra frente, que é um ambiente de tarefas, né? As coisas que acontecem dentro da empresa, como, por exemplo, está aí no material, os concorrentes, fornecedores, agentes reguladores, os clientes, né? Os processos, por que não, né? E tudo que envolve a parte interna, eu posso dizer assim,
está encontrado no ambiente, no microambiente. Já no macroambiente, ela tem outras variações, eu posso dizer, né? Que no caso seriam as econômicas, as tecnológicas, as políticas, culturais, demográficas, as legais e as sociais. É importante a gente se atentar que nós falamos da organização e nós falamos de fatores que estão mais próximos à organização e influencia, mas não estão dentro da organização. E falamos também de fatores que é o macroambiente, os que estão mais próximos é o microambiente. O macroambiente são aqueles que influenciam a organização, mas estão um pouco mais distantes da organização. A gente vai detalhar melhor um pouquinho aí. Macroambiente são as variáveis, como a professora já falou, são as variáveis ambientais que escapam do controle e da previsão do controle da previsão e da compreensão da organização. Por quê? Porque são fatores que estão mais distantes. Fatores políticos, fatores econômicos, fatores tecnológicos, legais, culturais, demográficos, ecológicos e naturais. E outros fatores que estão um pouco distante da organização, mas eles influenciam nos resultados. Vamos pegar aí os fatores ecológicos e naturais. Falamos agora de um problema que a administração por objetivo pode gerar, que é o excesso de papel. Então, pensando ecologicamente, quando a gente pensa ecologicamente, a gente vai pensar, quando eu gasto mais papel, eu estou, se eu não tenho um programa de reciclagem, eu estou mandando para o meio ambiente papéis e outros instrumentos que podem estar influenciando negativamente o meio ambiente que nós estamos inseridos. Então, as empresas inteligentes, elas pensam estratégias que vão reciclar esse papel ou que vão utilizar esse material novamente. Então, está distante, mas ao mesmo tempo influencia nas nossas atitudes. Falamos também sobre o microambiente, que são as variáveis ambientais mais próximas e imediatas da organização, do qual obtém suas entradas e no qual coloca as suas saídas e resultados. São aqueles que estão diretamente ligados com a empresa, mas não estão dentro da empresa. Por exemplo, nós temos aí os funcionários. Ah, mas os funcionários estão dentro da empresa, mas ele também está fora aí. Vou pegar esse exemplo aí. Às vezes você trabalha, está com seu uniforme lá da sua empresa ou seu crachá. Vamos supor que você trabalha, eu usei na aula passada, vamos pegar aí o mesmo exemplo. Você trabalha no supermercado. E aí, você é um cliente desse supermercado também. Tem que lembrar, você está lá trabalhando, mas às vezes, quando o colaborador não compreende bem ou a empresa não dá benefícios para o colaborador, às vezes ele sai do supermercado com o uniforme dele e vai lá no concorrente fazer as suas compras. O que eu, quanto cliente que estou de fora olhando isso, eu vou olhar e falar, eu não vou comprar no supermercado que fulano trabalha não, porque se ele que trabalha lá não está confiando e comprando lá, eu vou desconfiar. Então, os funcionários também estão no microambiente, embora que eles influenciam internamente também, que a gente vai falar mais para frente. Os consumidores, fornecedores, concorrentes e agências reguladoras, todas influenciam, estão ligadas diretamente, mas estão no ambiente externo da organização. Vamos falar agora sobre missão, visão e valores das organizações. Toda empresa, ela tem uma identidade construída e através da missão, visão e valores que eu consigo demonstrar isso. Não é só eu ter a missão, uma visão e um valor descrito no papel, mas também eu ter isso enraizado nas minhas ações, porque não é o que está descrito lá na minha missão, mas é as minhas atitudes enquanto organização. Então, para descrever melhor a identidade, cada empresa deve formalizar e socializar, não é só formalizar, para os seus funcionários qual é a sua missão, a sua visão e os seus valores. Os funcionários agora aqui, eles estão inseridos internamente. Se eu não socializar isso com os meus colaboradores, eu vou ter dificuldade em socializar isso com as outras organizações. Para definir aí, a gente está falando aí, falamos já dos níveis de gestão, e aí o nível de gestão estratégica de uma organização, a missão.
Quando eu falo de missão, é para que eu existo? Por que a minha empresa existe? Então eu vou responder isso através da minha missão. A minha visão, onde eu quero chegar? Qual é alguns autores e a gente tem que pensar na visão como visão de futuro. Ó, hoje eu estou aqui, que eu defini isso na minha missão, mas eu quero alcançar tal objetivo. Então eu estou visionando tal objetivo. Então aí eu estou descrevendo onde eu quero chegar. E aí estratégia que são através de planos de ações, e também eu implemento essa estratégia. Não vai adiantar eu ter a estratégia se eu não implemento. E aí eu vou ter resultados estratégicos e alcançar as estratégias. Em relação a esse slide, nós vimos essas etapas, né, dos níveis de gestão estratégicos da organização. Nós fomos essa parte é sobre visão, missão e valores. No caso, os valores não foram falados nessa etapa, mas nós podemos perceber que os valores envolve toda essa etapa. Então, é através dos valores que vai chegar a todos esses itens traçados aí. Porque eu tenho valores e eu tenho esses valores que vão me ajudar a definir a minha missão, a minha visão, e aí são os valores que aí eu vou descrever, mas às vezes você tem dificuldade. Se a gente colocasse aí para você responder agora, quais são as suas principais características, os seus principais valores? Às vezes parece que tudo some da nossa cabeça, mas todos nós temos excelentes qualidades. E vocês estão aí prestando atenção na nossa aula porque vocês estão focados. Um dos valores que eu tenho certeza que vocês têm aí, é que vocês estão buscando desenvolvimento, se desenvolver. Então, desenvolvimento faz parte dos valores e aí ele gera tanto a missão quanto a visão das organizações. Vamos detalhar aqui o que é a missão de uma empresa. Como que eu já falei que a missão é a razão de ser da sua empresa. Então, quando eu penso em missão, para que eu existo? Eu estou respondendo isso aí. E o que essa empresa significa para a sociedade? É a sua identidade. Falamos que a empresa precisa criar uma identidade. Qual a diferença da sua empresa para outra? A gente sabe que temos concorrentes. Então, qual a diferença? Por que o cliente vai escolher a minha empresa e não a outra? Então, na minha missão, eu estou detalhando isso. E na missão, ela deve ser apresentada para todos os funcionários da empresa e, posteriormente, ela vai ser disseminada na minha comunidade que eu estou inserido no meu dia a dia, principalmente com as minhas ações. Nós temos aí um exemplo de missão, o exemplo de missão do Instituto Federal de Rondônia. Vamos pensar aí, vamos descobrir qual é a missão. Promover a educação científica, tecnológica, de excelência no estado de Rondônia, voltada para a formação de cidadãos comprometidos com o desenvolvimento e a sustentabilidade da sociedade. Então, você está recebendo aí o curso técnico em finanças, é uma das ações do IFRO para que ele atinja a sua missão, para que ele existe. Um detalhe importante aí, talvez você vai pesquisar e gostaria que você pesquisasse. Você vai encontrar lá no site, hoje no nosso site, um mapa estratégico. Aí você vai falar, o professor Samuel falou uma missão lá, mas aqui está dizendo outra. Porque eu falei que o planejamento ele não é engessado, então está sendo atualizado. Definiu-se o mapa estratégico para, a partir do mapa estratégico, alinhar as ações que aí nós, institucionalmente, a gente fala, que é o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional. Professor? Sim. Com relação à missão, aí nós podemos ver nesse exemplo que foi apresentado, que fala sobre o comprometimento do cidadão, né? É importante falar também que a missão ela é focada no público-alvo, né? Então nós temos que ter um foco na hora de fazer ela. E o foco dela é o público para qual que você está direcionando o seu produto ou serviço. Vamos falar agora um pouquinho da visão. O que é a visão? A visão expressa onde a empresa quer chegar. Por isso que eu chamei de visão de futuro. Então, quais são os objetivos e os propósitos da empresa? A visão, ela vai expressar o tempo e os dados quantitativos que se espera atingir. Por exemplo, eu quero, vamos pensar aí, você quando pensou em ingressar no curso de finanças, qual era a sua visão? Vou tentar aqui acertar, melhorar as suas condições de trabalho, se qualificar melhor para o trabalho e conseguir uma colocação melhor do trabalho. Pode ser de muitos de vocês que estão aí na sala. Então a visão
ela será aplicada através dos planejamentos estratégico, tático e operacional. Vamos lá para o exemplo. O exemplo de missão do Instituto Federal de Rondônia é tornar-se padrão de excelência no ensino, pesquisa e extensão na área de ciência e tecnologia. Hoje é essa a nossa visão, onde nós queremos chegar, tornar padrão de excelência. Então a missão e a visão, eles devem ser claros também, eles devem estar explícitos para que quem consiga observar, quem leia, tenha um contato tanto com a missão quanto a visão, ele consiga compreender isso sem precisar ter uma aula para explicar qual o objetivo dessa missão. Então deve ser claro também. Os valores, eles são os princípios, sentimentos, crenças e filosofias que regem o comportamento da empresa. Eles devem ser compartilhados para todos, porque eles vão nortear a tomada de decisão dentro da empresa. Eu tenho que saber os meus valores porque eles vão me nortear a tomar decisão, eles vão me ajudar a tomar decisões. Alguns valores relacionados à ética, equidade, motivação, respeito às pessoas e aos outros também. Nós temos aí o exemplo de valores do IFRO, que o IFRO, ele como valor, ele vai valorizar o compromisso ético, falamos lá da ética, responsabilidade social, respeito à diversidade, a transparência, a excelência e a determinação em suas ações, em consonância com os preceitos básicos da cidadania e humanismo, com liberdade de expressão e atos consonantes com os preceitos da ética pessoal e profissional, com os sentimentos de solidariedade, com a cultura da inovação, com os ideais de sustentabilidade e tanto social quanto ambiental. Então nós falamos aí sobre a missão, visão e valores. Então os valores, eles vão determinar e vão auxiliar com que eu consiga descrever melhor a minha missão e a minha visão. Porque eu conhecendo os meus valores, eu vou de uma forma melhor expressar qual é a minha missão e qual é a minha visão. A estratégia e a sua implementação. Quando a gente fala de estratégia, a estratégia é um conjunto de decisões que apontam para o rumo, para uma direção. Então, quando eu bolo uma estratégia, quando eu penso uma estratégia, eu estou pensando em alcançar um objetivo. Eu estou criando uma estratégia para que eu possa atingir o alvo aí em determinada situação. E aí, implementar essa estratégia significa criar os planos, metas e objetivos que espero alcançar no médio prazo. Então, quando eu penso numa estratégia, eu criei a estratégia, aí eu vou criar planos táticos que vão me ajudar para que eu possa alcançar esses objetivos, essas estratégias que foram descritas aí para a minha organização. Nosso último assunto da aula de hoje, nós vamos falar sobre análise SWOT. A análise SWOT, ela é uma ferramenta de diagnóstico interno e externo do ambiente organizacional. Ela tem como finalidade auxiliar a empresa a compreender a sua posição na sociedade quanto às oportunidades que pode ajudá-la a melhorar. A análise SWOT, ela é também conhecida como FOFA. Por quê? Porque são as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. A análise do ambiente interno está relacionado às forças e fraquezas. A análise do ambiente externo são as oportunidades e as ameaças. As forças e as fraquezas estão relacionadas ao ambiente interno, como eu já falei anteriormente. E aí a gente vai conhecer quais são os pontos fracos os pontos fortes que nós precisamos reconhecer e valorizar na nossa organização. E também vou conhecer os pontos fracos que eu devo analisar e corrigir os meus erros. Já na parte externa da organização, eu vou observar as variáveis que estão fora do meu controle e vou reconhecer tanto as minhas oportunidades quanto as minhas ameaças que atrapalham a minha organização. Nós vamos entender melhor um pouquinho assistindo esse vídeo aí que foi produzido para que nós possamos compreender melhor a análise SWOT.
SWOT é a sigla em inglês para Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. A forma abrasileirada da sigla é FOFA, a tradução de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E todas essas siglas e termos em inglês e em português, juntas, resultam numa palavra que é fundamental em todo tipo de negócio: planejamento. A partir do momento que você aplica a matriz SWOT junto com a equipe, junto no nosso caso que é uma instituição de ensino com os alunos, servidores, comunidade externa, você identifica onde a instituição pode melhorar, quais são as características importantes da instituição, então onde estão as forças dela, por exemplo, e a partir daí você consegue traçar objetivos dentro do seu planejamento, de forma a mitigar algumas dessas atividades. Se você identifica uma fraqueza, é a partir daí que você traça objetivos para poder eliminar essa fraqueza, para fazer com que a instituição continue seguindo e perseguindo seus objetivos. A análise SWOT leva em conta fatores de ambiente interno e externo da organização. Geralmente considera a comparação da empresa com a concorrência com outras empresas do mesmo setor. O resultado desta análise vai ajudar na hora de traçar os objetivos estratégicos, as metas, as medidas e as iniciativas que serão usadas nos planos de ações estratégicas. O ponto de partida para criar uma análise SWOT é convidar os participantes para uma reunião. Eles devem conhecer bem a organização. Estes participantes vão sugerir forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa. O próximo passo é fazer o cruzamento dos fatores levantados pela equipe, os pontos fortes com oportunidades, para criar mais oportunidades de acordo com os pontos fortes da organização, os pontos fracos com oportunidades, para fortalecer os pontos fracos para aproveitar melhor as oportunidades. Os pontos fortes com ameaças para conseguir diminuir a vulnerabilidade utilizando os pontos fortes. E os pontos fracos com ameaças para estabelecer um plano defensivo e evitar que as ameaças externas sejam potencializadas pelos pontos fracos. O planejamento ele é fundamental para qualquer instituição. É a partir do planejamento que a própria instituição, a equipe que está à frente da instituição, consegue saber quais são os objetivos a serem perseguidos. Portanto, se a gente precisa melhorar a instituição em algum aspecto ou precisa traçar metas para que você atinja um objetivo, é por meio do planejamento. Então aí espero que você tenha compreendido melhor como é a análise SWOT. E a análise SWOT nós mostramos aí e trouxemos porque você talvez viu a análise SWOT lá no AVA e talvez você respondeu ou nem respondeu sobre os pontos fortes, os pontos fracos do IFRO. As oportunidades e ameaças também. Mas aí pra gente explicar melhor, mas eu quero desafiar você. Já nós vamos passar para a atividade de sala, mas eu quero desafiar você. Faça uma análise SWOT sua, pessoal, para que você possa conhecer quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades e quais são as suas ameaças, para que você possa potencializar melhor através das suas fortalezas, que são os pontos fortes, corrigir ou alinhar melhor as suas fraquezas, que são os pontos fracos, conhecer também os pontos neutros, que são importantes você conhecer, porque se eu tenho pontos neutros, ele está lá em cima do muro, pronto para virar uma fraqueza também. Então eu tenho que tomar cuidado para que ele não se vire como uma fraqueza. Mas também eu tenho que conhecer o ambiente externo, conhecer quais são as minhas possibilidades, as minhas oportunidades e também quais são as minhas ameaças. Mas isso fica como tarefinha de casa para você. Anote aí, pesquise. Se você pesquisar lá, você consegue achar alguns artigos que vão te ajudar a desenvolver a sua análise SWOT pessoal. É importante que você faça também. Mas agora vamos para a atividade de sala. Contamos desde já que vocês resolvam aí e mandem as suas respostas através do tutor. Contamos com a participação de todos. Já a gente volta.
Estamos de volta agora para corrigir as atividades aí que tenho certeza que todos fizeram e mandem aí quem ainda não mandou as respostas. Então vamos lá começar a questão número 1. É para você marcar verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso para as questões abaixo. Então vamos lá. Segundo Peter Drucker, a administração por objetivos não se aplica a qualquer empresa, mas somente às relacionadas à indústria. Professora, tivemos resposta aí? Tivemos sim. A primeira que eu vou falar vem lá de Espigão do Oeste. Eles falaram com relação a essa a questão A, ela é falsa. Falsa. Vamos ver por que essa questão falsa. Qual o erro dela? A administração por objetivos não se aplica a qualquer empresa, mas somente à indústria. O erro dela é isso aqui. Então, ela se aplica a qualquer empresa, desde que obedeça às suas regras. Então, resposta correta é falsa essa afirmativa. A segunda afirmativa, a administração por objetivos, APO, é um estilo autocrático. Isso é verdadeiro ou falso? Eu vou apresentar a resposta que veio lá de Rio Branco, do Polo de Rio Branco. Eles falam aqui que a questão B é falsa. Falsa. Mas por que será que essa questão é falsa? A administração por objetivos, ela vem trazendo objetivos com participação dos colaboradores. Então, por isso que não utiliza o estilo autocrático. Vamos lá para a alternativa C. O somatório do trabalho de todos os setores vai representar o alcance do objetivo geral da organização. Isso é verdadeiro ou falso? Segundo o Polo, lá de Jaru, eles responderam que a questão C é verdadeira. Verdadeiro? É verdadeiro, professor? Será que é verdadeiro, professora? Vamos pensar aqui. Vamos reler a questão. O somatório do trabalho de todos os setores vai representar o alcance do objetivo geral da organização? Isso mesmo, verdadeiro a nossa alternativa, porque quando eu somo todo o trabalho de todos os setores, eu vou alcançar o objetivo geral da organização. Por isso que é importante que eles estejam alinhados entre si. Vamos para a próxima alternativa. Um plano deve ser dinâmico, devendo constantemente melhorar. Isso é verdadeiro ou falso? Eu vou apresentar a resposta que veio da tutora presencial, Maria Madalene, que ela, representando os alunos, ela apresentou a questão que é verdadeira, a D. Verdadeiro. Sim, o plano ele deve ser dinâmico, devendo constantemente melhorar. Por isso que nós mostramos aí a administração por objetivo, que ela vai estar avaliando constantemente. A próxima alternativa, a administração da empresa deve dar apoio aos empregados, aos colaboradores, para a administração por objetivos. Isso é verdadeiro ou falso? Todos os polos que responderam essa questão, que eu já falei aqui, eles falaram que a questão é verdadeira. Todos eles responderam verdadeira. Isso mesmo, muito bem, todos os polos aí responderam. A administração, a gestão da empresa, ela deve dar apoio aos colaboradores para que a administração por objetivo alcance os resultados esperados, aquelas metas que foram descritas as metas que foram descritas e que foram escolhidas para serem alcançadas na organização. Vamos para a próxima pergunta. Cite 3 benefícios com a implementação da administração por objetivo. 3 benefícios que nós podemos citar aí. Temos alguma participação, professora? Sim. Os alunos de Espigão do Oeste responderam: aclaramento dos objetivos, melhoria do planejamento e padrões claros para controle. Do Polo de Rio Branco, eles escreveram assim: fácil mensuração dos resultados, controle das atividades, facilidades em mensurar os resultados. Quero apresentar também a resposta que veio lá de Guajará-Mirim. Eles falam:
melhoria do planejamento, padrões de controles claros e aumento da motivação. E a cidade de... O polo que é representado pela tutora presencial Valdeci Cândido, eles falam melhoria do planejamento e aumento da motivação e avaliação dos objetivos. Então aí, parabéns a todos os polos que participaram. Quero ver a participação dos outros polos aqui também. Os objetivos, nós trouxemos aqui os objetivos que nós citamos na nossa aula, que alguns polos citaram. Aclareamento dos objetivos, melhoria do planejamento, porque através da administração por objetivo eu vou criando a cultura de planejamento na minha organização. Os padrões de controle são mais claros. Também eu tenho um aumento da motivação, porque eu vou trazer a minha equipe para mais próximo e eu vou ter avaliações mais objetivas. É importante a gente relembrar isso que nós já falamos no início da nossa aula, que a administração por objetivo ela tem muitas vantagens, e, por exemplo, quando eu detalho melhor os meus objetivos, eu vou estar ajudando a motivar a minha equipe. Então, uma característica, uma vantagem leva ao alcance de outra vantagem também. Eu também, quando eu tenho padrões mais claros de controle, eu sei, o meu colaborador sabe no que ele vai ser responsabilizado e qual vai ser o nível de mensuramento do controle daquela responsabilidade que foi delegada a ele. Então é importante que nós utilizamos esses recursos. E aí, já lancei um desafio anteriormente da gente passar para as atividades, para você pesquisar como fazer a análise de SWOT ou a FOFA pessoal, e eu quero que vocês façam aí, compartilhe com os colegas na próxima aula ou nos grupos, eu sei que vocês têm grupos aí, compartilhe um com o outro aí, mas também tentem aplicar os conceitos aí da administração por objetivo no seu dia a dia, na sua vida. E nessa semana, defina algumas metas aí que você precisa alcançar. Primeira meta, já vou de antemão aqui falar das nossas atividades. Nós temos atividade a serem feitas aí no nosso ambiente virtual, que conta nota, não deixe para a última hora também. Então já tracem objetivos aí. Nós temos uma atividade que ela poderá ser realizada em grupo, em dupla ou trio aí, então já traça o objetivo, as metas de vocês, utilizando os conceitos da administração por objetivo para realizar essa atividade. Quero ver a participação de todos e pesquisem mais sobre o assunto aí também para aplicação da administração por objetivos no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Vamos lá para a questão 3. Comente sobre a administração por objetivos. Nós já falamos bastante coisa sobre a administração por objetivo. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Essa questão é mais para vocês reforçarem os conceitos da administração por objetivo. Tivemos participações aí, professora? Sim, a turma está bem participativa, sim. Ela, com relação à questão 3, o Polo de Espigão do Oeste, eles apresentam, uma forma de planejamento tático muito prático e de fácil aplicação em todo e qualquer tipo de organização. E vamos ver outra aqui, com relação a 3, será que foi só o Espigão que mandou? Ah, não, tem uma aqui lá de Guajará-Mirim, eles falam assim, é uma forma de planejamento tático muito prática e de fácil aplicação também. Estão bem sincronizados com as respostas. Alinhados aí com as respostas, muito bem, sinal que vocês compreenderam aí para que serve e qual é o objetivo da administração por objetivos. Colocamos aqui uma resposta para que vocês possam visualizar, é uma forma como foi dita aí nas respostas do planejamento tático, muito prático e fácil de aplicação em todo e qualquer tipo de organização. Por isso que eu falo, desde a microempresa até uma grande empresa, a administração por objetivo pode ser utilizada. Mas vamos ter atenção aí, mas como qualquer outra ferramenta administrativa, ela deve ser elaborada considerando todas as características e particularidades da empresa. Eu quero que vocês tenham atenção a essa parte aqui,
quando a professora citou ali um exemplo e falou das metas, ela citou, até utilizou aquela expressão, não é a gente copiar de outra instituição, porque a gente precisa conhecer, principalmente nessa fase de implementação, quando a gente vai começar, a gente precisa conhecer como as outras empresas já trabalham com a administração por objetivo, mas eu preciso que seja adaptada às minhas características da minha empresa. Pode ser uma empresa do mesmo ramo, na mesma localidade, mas tem características diferentes. Talvez essa característica está lá no seu microambiente, por exemplo, no cliente ou nos fornecedores. Talvez o produto que você fornece é similar ao outro, mas é de uma marca diferente. Então já tem características diferentes. Então eu preciso alinhar com as minhas especificidades da minha empresa, não com a do meu concorrente. Ah, não, eu tenho, vamos supor aí que, vamos pensar aí, a professora Débora tem um salão. Vamos supor que ela resolve empreender e vai montar um salão. E aí ela fala, já vou pegar e vou implementar, que eu tenho uma amiga que utiliza a administração por objetivo, já vou pegar o planejamento dela e vou inserir no meu. Corre o grande risco de 95% de não dar certo. Por quê? A localidade é diferente, essa vai ser uma empresa que vai ser concorrente da outra agora, e aí a gente precisa alinhar as características e quais são as particularidades da nossa empresa. Então, a administração por objetivos, eu não posso pegar e falar, gostei da administração por objetivo, vou pesquisar lá na internet, pegar uma utilização e vou aplicar na minha empresa da forma como que está lá. Eu vou adaptar com a minha realidade. Eu não vou deixar com que a influência, eu preciso conhecer do que os outros já fazem. Por quê? É importante que eu conheça. Por dois principais motivos. Para eu ver o que eles estão errando e para que eu não faça. Outra coisa importante, o que eles estão acertando, que pode ser um ponto positivo para mim enquanto organização. Então eu preciso conhecer também os planos das outras empresas. Nós falamos da análise SWOT, e a análise SWOT ela vai fazer com que a empresa se conheça, que é o ambiente externo, que são as forças e as fraquezas, ou fortalezas e fraquezas da empresa, mas também ela vai conhecer externamente, o ambiente externo, que estão relacionados aos meus concorrentes, estão relacionados aos meus fornecedores, aos meus clientes, tudo que está fora e fora do meu controle. Por exemplo, aí eu vou ter as minhas ameaças, talvez o meu concorrente é uma ameaça, ou talvez o meu cliente pode ser uma ameaça. Se eu não tenho um bom desempenho, o meu cliente, a gente sabe, falamos na aula anterior do marketing, e uma das partes do marketing é a promoção. E a gente conhece aí o marketing, até utiliza essa expressão, marketing boca a boca. Ele é poderoso. Então, se eu não tenho definido e se eu faço algo que vai alcançar, que vai prejudicar a minha empresa, esse marketing ele é feito e ele é propagado. Por exemplo, vamos pegar aí na sua... vamos supor que você vai comprar um refrigerador, uma geladeira. E aí, o que você leva em consideração quando vai comprar? Você começa a pesquisar lá no seu ciclo de relacionamentos que você tem confiança. Qual é a marca da sua geladeira? Qual é a marca da sua geladeira? Você gosta? E se alguém falar para você, a marca X, eu comprei uma geladeira e não gostei, é muito ruim, vai falar as justificativas, bem provável que quando você vai lá no comércio, e aí você vai fazer a sua pesquisa para saber qual é o mais vantajoso para você, e você vai falar, eu quero ver tal marca, mas menos essa. Por quê? Tem um elo de confiança, e isso é importante. E às vezes quando eu pego lá e não adapto a administração por objetivo, os meus planos, para a característica da minha empresa, eu vou ter dificuldade para atingir os objetivos que estão descritos lá. Vamos lá para a questão 4. Aponte as diferenças entre missão e visão organizacional.
Tivemos alguma participação, professora? Sim, a primeira vem novamente lá de Espigão. Muito bem. Gente, eu gosto muito do pessoal de Espigão, que eles sempre estão participando com a gente. Eles apresentam a resposta da seguinte forma: missão é o que a organização... É o que é a organização, é o propósito de existir, já a visão é onde ela quer chegar. A próxima participação vem lá, vamos ver aqui, eu já tinha dado uma olhada. Deixa eu verificar. Sim, a próxima participação vem lá de Guajará-Mirim. Eles falam assim: missão, informa a razão de ser da empresa, enquanto que a visão relaciona-se com o seu procedimento no mercado, qual o seu principal produto a ser vendido. Então aí é muito bem a participação de todos aí, foi bem claro aí. Mas vamos aqui para quem não participou, ó, tô sentindo falta de alguns polos aí participando. Tem mais um, professor? Tem mais um? Posso falar? Por favor, professora. Sim, a aluna Márcia, ela, representada pela tutora Maria Madeleine, de novo, ela fala assim: podemos citar que missão informa a razão de ser da empresa, ou seja, para qual propósito a organização existe, enquanto a visão organizacional deriva da sua missão, relacionando-se com o posicionamento no mercado, qual o seu principal produto a ser vendido, derivado do planejamento estratégico. Muito bem, várias participações e vamos aqui descrever aí algumas questões. Mas já trouxemos aí o texto aí, já foi dito aí pela participação dos polos. Quero definir em poucas palavras aí o que é missão. Quando a gente pensa em missão, é a razão de ser da empresa. Para que ela existe? Então eu penso aí a razão de ser, qual é o meu propósito enquanto empresa. Quando eu falo visão, a própria palavra já fala, eu estou visionando um alcance. Para que eu existo? Onde eu quero chegar? Através da missão eu consigo, a missão eu sei, eu me posiciono, eu estou aqui para isso. E através disso eu vou alcançar alguns objetivos e vou trazer resultados que vão me potencializar, tendo uma vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes, e também a questão de você alcançar os objetivos a longo prazo. Porque quando eu falo em estratégias, planejamento estratégico, eu estou olhando para o meu futuro. Então a visão estratégica ou a visão de futuro, eu estou olhando para onde eu quero chegar. Eu quero ser influência, eu quero ser referência em quê? Então aí, por isso que é importante eu conhecer qual é o meu principal produto, qual é aquilo que eu sou bom. Por exemplo, às vezes a empresa ela tem um excelente atendimento e então ela tem que potencializar isso. Isso é uma forma de você conquistar e manter clientes, que hoje é um desafio muito grande para todas as organizações. Vamos lá para a nossa quinta questão. Qual a importância da análise SWOT? Para que fazer análise SWOT? Por que é importante que eu faça a análise SWOT para a minha organização? Então, os alunos do Polo de Espigão, eles apresentam a resposta da seguinte forma: é uma ferramenta necessária para montar um plano estratégico de acordo com a sua realidade local, identificando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A próxima resposta vem lá, só um momento, vem lá de Guajará. Eles apresentam ela da seguinte forma: é uma técnica de análise dos ambientes internos e externos, comumente integrados para avaliação do posicionamento da organização e sua capacidade de competição. Temos aí algumas participações. Obrigado pela participação de vocês. Só quero falar uma estratégia aqui para vocês, porque talvez você tá tendo dificuldade aí falar, mas como que eu vou guardar na minha mente essa palavra SWOT, análise SWOT. Talvez um pouco difícil aí. Nós já falamos, eu já falei na aula, você já viu no vídeo, e nós temos aí a sigla FOFA.
E aí, olhando para vocês aí, principalmente as meninas aí da sala, guardem aí, é uma forma de elogiar. Mas aí você vai pensar aí, quais são as minhas forças, olhando aqui, e as minhas oportunidades, aquilo que potencializa a minha empresa. E o que não é tão bom para a minha empresa, as minhas fraquezas e as minhas ameaças, aquilo que são pontos negativos para a minha empresa. Então eu vou analisar isso e eu vou conhecer. Uma das importâncias da análise SWOT é porque vai gerar um conhecimento da empresa internamente e externamente. Então aí você consegue trabalhar objetivos, metas, estratégias mais reais e mais próximos à sua realidade. Porque às vezes, se a empresa não se conhece internamente e também não conhece os fatores que estão envolvidos externos, que são as oportunidades e as ameaças, ele não consegue potencializar todas as suas forças. Às vezes a empresa está gastando tempo ali com algo que talvez não é tão vantajoso para a empresa. Então por isso que é importante a gente utilizar a análise SWOT no nosso dia a dia. Lembre-se que eu coloquei o desafio para você fazer a análise SWOT para você. Então você vai olhar a análise SWOT pensando aí nas suas forças e oportunidades. Você vai descrever quais são as suas forças, as suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças no seu dia a dia. Vamos relembrar aí tudo que a gente falou na nossa aula, caminhando aí para o final. Na nossa aula, nós, como eu citei até como exemplo da administração por objetivos, nós tínhamos como objetivo compreender quais são os elementos que compõem a administração por objetivos e através das nossas explicações e da resolução das atividades, nós percebemos que vocês puderam compreender quais são os elementos que compõem a administração por objetivo e qual a importância da administração por objetivos. Nós identificamos quais foram os fatores que influenciaram na análise do ambiente, que tem influência diretamente na análise do ambiente, e aí nós vimos tanto o macroambiente quanto o microambiente. Um exemplo de microambiente são as variáveis, por exemplo, a questão dos concorrentes, as questões dos meus clientes, a questão das normas reguladoras. E também nós temos aí no macroambiente questões, variáveis políticas, variáveis econômicas. Por exemplo, aí, vamos pensar aí, recentemente nós podemos ver que teve uma oscilação muito grande no valor do dólar, no preço do dólar. Então isso tem relacionado diretamente com a minha empresa. É importante eu saber disso? É importante, porque às vezes você pensa, mas eu não importo nada e nem estou exportando. Mas às vezes a sua matéria-prima ou o produto que você comercializa ou que você usa para gerar um serviço, ele tem influência. Talvez houve um leve aumento nessas questões, nesses produtos. Isso tudo está relacionado à variável econômica que a empresa não tem controle. Lembre-se, ambiente externo, elas são do controle da organização. A organização consegue controlar, consegue manipular e consegue ajustar o que for preciso. Mas o ambiente externo, que está relacionado ao macro e microambiente, a empresa não tem o controle. No microambiente ela consegue influenciar mais facilmente, mas no macroambiente, como por estarem mais distante, ela não vai conseguir ter essa influência muito grande. Conhecemos também aí os fundamentos para a formulação da visão, da missão e dos valores, para a descrição dos valores, e podemos entender a importância da análise SWOT, e isso vocês deixaram claro aí na resolução das nossas atividades. Quero destacar agora aqui duas coisas importantes. A nossa atividade do AVA, que inicia hoje e vai encerrar no dia 24, que é um estudo de caso sobre estratégia empresarial. Como eu falei anteriormente, esse estudo de caso ele pode ser feito em grupo, ele deve ser feito em grupo. Por quê? Mas eu moro distante, porque você já vai desenvolver o trabalho em equipe.
você vai se programar desde agora, você não vai deixar para a última semana, que eu sei que vocês já estão aplicando os conhecimentos aqui até nas atividades, então vocês já vão se programar e já vão fazer a análise desse estudo de caso. Tem uma pergunta aí para nortear vocês, um grupo de cantinas que você vai fazer uma análise e posiciona. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, utilizem da criatividade de vocês. O caso vai nortear, mas algumas estratégias vocês podem criar. Por exemplo, se você colocar lá, sugiro que faça uma promoção para melhorar o seu desempenho e trazer mais recursos. Cita qual é essa promoção, dê ideias para eles, dê qual a forma, como ele poderia proceder com essa promoção. Outra coisa que eu quero a atenção de vocês, nós sabemos que diversos polos tiveram nessa semana, principalmente nessa semana, em relação ao acesso ao ambiente virtual. Hoje, o departamento responsável já enviou para vocês uma orientação para que vocês consigam acessar o ambiente virtual. Não está fora do ar, mas algumas localidades estão com problemas de acessar. Por esse motivo, nós prorrogamos a atividade que encerraria ontem. Ela foi prorrogada até a próxima segunda. Então, peguem essas dicas aí e já façam essa atividade. O setor responsável já está trabalhando aí para resolver todo esse problema. Outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês, parabenizar vocês pelo seu dia. Então, hoje é o seu dia, então vocês estão aí estudando e não deixem, lembre sempre, vai depender de você, a posição que você vai buscar no mercado. Vai depender de você. Estamos tendo vários conceitos aqui que nós falamos. Todo momento nós destacamos que ele é para ser aplicado na empresa, no ambiente organizacional, mas ele pode ser aplicado no seu dia a dia. Então você vai escolher as suas opções, se você quer alcançar, tem objetivos, tem metas, traça desafios para vocês e busquem, corram atrás. Vamos caminhando aí para o final da nossa aula. Desde já quero agradecer a atenção de todos. Conto com a participação de vocês lá no ambiente virtual. Contamos com a participação de vocês, mas desde já pega o caderno da disciplina, vai estudando os conteúdos que nós vamos ministrar na próxima aula. É isso aí. Professora, muito obrigado aí por colaborar aí com a nossa aula ser melhor hoje. Eu que agradeço. E agradeço aos alunos também. E quero deixar só um alô especial para o Polo de Porto Velho, né? Que já estamos na 3ª aula, ainda não tinha falado neles. E é isso. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Muito obrigado.